Olá, no programa de hoje, impactos do conservadorismo nas políticas públicas. A ascensão de uma coalizão política autoritária e avessa às minorias interrompeu ações estatais e acirrou ânimos na sociedade brasileira em passado recente, processo que instiga interpretações acadêmicas por seus efeitos ainda sentidos. Eu converso com o cientista político e professor da UFMG, Cristiano Rodrigues. Ele é um dos organizadores do livro Gênero, Igualdade Racial e Direitos LGBTQIA+, no conservadorismo de extrema-direita, Desmonte, Protesto e Repressão, em lançamento pela editora Fino Traço. Bem-vindo, Cristiano. Prazer recebê-lo de volta no mundo político após 3 anos, de suas andanças aí pelo mundo. Exatamente, muito prazer estar aqui de volta. Prazer para nós. Cristiano, o conservadorismo sempre esteve presente na sociedade brasileira. Como a ascensão da extrema-direita na última década repaginou e reorganizou essa ideologia com maior engajamento e despertou a ideia desse livro que vocês trazem? Ótimo. Então, como você disse, o conservadorismo sempre esteve presente. No caso do Brasil, basicamente, o conservadorismo governou o país por boa parte do período que nós temos no último século. Mas nós tivemos uma janela de agenda, que eu diria mais progressista, especialmente por esse campo de estudo de direitos humanos que a gente trabalha, que acabou sendo interrompida nesse período que a gente analisa do livro, e que é um fenômeno não só brasileiro, Ele é um fenômeno que aconteceu em outras partes do mundo, em que determinados grupos foram alvos do conservadorismo e foram tidos como aqueles que, na realidade, criavam fissuras no tecido social. Então, esse é um fenômeno que a gente observou, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, outros lugares do mundo. Então, a ideia é que, talvez diferente de outras formas de conservadorismo que nós já observamos no Brasil, em outros lugares do mundo, a característica dessa é que ela tem alvos muito específicos. Em alguns lugares são os imigrantes, em muitos lugares perpassa pela questão de gênero, outros perpassa pela questão racial, e a sexualidade é também um campo de disputa muito grande nessa onda conservadora mais recente, que ocupou espaços de poder em diferentes lugares do mundo. Então nós estávamos muito interessados em saber quais são as especificidades desse fenômeno no Brasil para esse campo dos direitos humanos. De uma forma geral, tanto no Brasil quanto na cena global, a gente pode dizer que esse atual conservadorismo de extrema-direita é, então, uma reação às conquistas e avanços históricos que minorias e movimentos progressistas obtiveram após longas mobilizações? Exatamente. Então, tem uma terminologia acadêmica sobre isso que é o que a gente chama de backlash. Que seria, na medida em que há um avanço de determinadas pautas progressistas, há uma estratégia de ressentimento daqueles grupos que sempre ocuparam determinados espaços, que tendem a voltar ao status quo. Então, um pouco essa conservador nesse sentido de que é uma tentativa de voltar àquilo que era antes, de que os espaços eram da maneira que eles foram em outros momentos. Como que você avalia o chamado pânico moral, que é relativo a certos direitos que ressurgiu no Brasil especificamente? Então, em alguma medida a gente pode chamar disso que é uma tentativa de colocar esses grupos como... É como se fosse uma fuga das realidades que nós vivemos, assim, Eu não gosto da ideia da cortina de fumaça que algumas pessoas dizem, porque de fato a gente está atingindo a vida de pessoas que acabam tendo menos acesso à educação, menos acesso à saúde, a espaços de lazer, espaços públicos, por conta de se tornarem alvos dessa agenda ultraconservadora de extrema-direita. Mas há tantas mudanças econômicas e mudanças sociais que têm atingido um grupo social que, num certo período da história, ocupou bastante proeminência. Então vamos pegar aqui o grupo, sobretudo, masculino branco, com alguma escolaridade. Então foram grupos que tiveram bom acesso à educação, bom acesso ao mercado de trabalho, mas houve grandes mudanças econômicas em que parte desse grupo não tem mais acesso. Só que eles consideram que a falta de acesso deles hoje em dia é em decorrência da ascensão dos direitos de mulheres, direitos de grupos LGBTQIA+, de grupos negros, não necessariamente. Porque esse é um fenômeno mundial. Mas é muito mais fácil colocá-los como alvos e dizer você não está tendo acesso àquilo que você sempre teve acesso porque esses grupos existem, colocar esses grupos em contenda, em polarização, do que na realidade lidar com as questões econômicas do nosso tempo. E um outro aspecto do livro, ali no seu prefácio, a obra ressalta que as alianças necessárias para se governar
foram desvantajosas para os movimentos progressistas, mesmo durante governos de esquerda. Sim. Quais episódios e pautas, Cristiano, ilustram essa constatação? Talvez a pauta que a gente considere, né, em que isso fica mais claro, seja a pauta LGBTQIA+. Então, num dos capítulos do livro, a gente ressalta como era uma política que tinha pouca coisa, ou seja, do quase nada ao nada, inclusive o título deste capítulo, porque é uma agenda complicada de você avançar, já que, né, a homofobia, a lesbofobia, elas são muito recorrentes na sociedade brasileira, e boa parte do Congresso é de direita ou tem vínculos religiosos muito fortes com o neopentecostalismo. Então isso vai fazer com que agendas que envolvam liberdades individuais, elas sejam ou barradas ou ativamente rechaçadas nesse governo. Então se a gente pega a agenda LGBTQIA+, os avanços que houve nessa agenda foram basicamente por conta do judiciário. Então nós tivemos decisões vindas do STF e outros tribunais superiores ou outras instâncias do judiciário que avançaram essa agenda, mas no executivo e no legislativo elas tiveram muita dificuldade de avançar. Outras agendas, né, a agenda, por exemplo, de igualdade racial, em algum momento a gente teve uma colisão, especialmente ali no início dos anos 2000 e até a primeira década de 2010, em que houve avanços importantes, sobretudo no campo das ações afirmativas, tanto para a universidade quanto para o acesso ao serviço público federal e outras medidas também. Mas a agenda LGBTQIA+, é uma das que a gente consegue observar que tiveram mais rechaço no governo, que mostra que essa coalizão era muito frágil, mesmo num período progressista. E mesmo com o judiciário atuando, né, como você destaca, o vácuo legislativo, ele traz impactos efetivos para esse grupo? Traz muitos impactos. Uma coisa que nós observamos é como a produção legislativa ela tende a espelhar as ações que estão tomadas no judiciário. Então, quando o judiciário toma uma ação progressista, imediatamente aparece no legislativo um projeto de lei ou algum tipo de proposta que vai na contramão daquela agenda. Não é só não atuar, né, para garantir direitos, é atuar contra. Atuar contra. Então, nós tivemos, na medida, por exemplo, da união civil entre pessoas do mesmo sexo, foi tomada ali no início dos anos 2010. Logo em seguida, houve uma avalanche de projetos de lei que tendiam colocar no texto constitucional que casamento era apenas entre homens e mulheres. Felizmente, essas agendas não avançaram, mas elas indicam que, se dada a oportunidade, o Congresso vai tentar avançá-las quando for necessário. Uma agenda, só para continuar num outro campo, né? A agenda do direito ao aborto, por exemplo, que tende a ser uma agenda bastante complexa de ser discutida, porque mesmo os setores da esquerda não são necessariamente... não há um consenso entre grupos da esquerda sobre o direito ao aborto, ou sobre em que condições ele vai existir, mas há uma agenda muito ampla no Congresso para restrição, mesmo nos casos em que ele já é liberado hoje em dia, que são casos muito específicos. Criar condições políticas para uma agenda progressista mais radical é algo utópico a essa altura? Eu acho que neste momento, e o que a gente tem observado nas nossas pesquisas, é que a tentativa é muito mais de impedir que os direitos alcançados, neste momento, eles retrocedam do que avançar. Né? Neste exato momento, com as configurações políticas domésticas e as internacionais, é muito difícil que agendas progressistas de radicalização dos direitos individuais ela avance. Né? Nós temos fenômenos que são... existe um fenômeno muito interessante neste momento, por exemplo, que são essas figuras políticas midiáticas, sobretudo nas redes sociais. São os deputados tiktokers, instagramers, influencers. Então eles ocupam espaços públicos, eles cortam pequenas frases e pequenos debates que estão acontecendo na escola, no sistema de saúde. Em geral, com muita proeminência, muito engajamento de setores da sociedade. E aí gera muito engajamento e com frases muito fáceis de serem absorvidas pela população. Então nós somos uma população já... Eu não sei dizer que a população brasileira é conservadora, mas a população brasileira, em geral, ela precisa de um tempo para que a opinião pública mude sobre um determinado tema. Se você está o tempo todo martelando na cabeça das pessoas que aquilo é errado, determinadas pessoas não podem usar banheiro, determinadas pessoas não podem ter acesso a X, Y, Z, isso vai criando dificuldades para que o caldo de cultura se forme e a gente tenha um espaço público e político que transforma essas questões em questões de agenda de Estado. Outro aspecto, né, que a obra traz ali em alguns capítulos é relativo às questões distributivas.
Qual foi o saldo, Cristiano, da chamada onda rosa na América Latina, né, os governos de caráter mais progressista nessa seara? Então, uma coisa que nós anotamos assim, é que houve um avanço do termo, sobretudo do ponto de vista orçamentário. Então, nós observamos que no início ali dos anos 2000, orçamentos voltados para as questões de direitos humanos, eles foram implementados, em outros houve incremento. E aí uma série de políticas, tanto no nível nacional como subnacional, foram implementadas, porque tem um efeito cascata, né? Na medida em que o Executivo Nacional indica uma agenda política e diz gostaríamos de investir economicamente e socialmente neste campo, estados e municípios acabam investindo também. Então nós tivemos, uma das coisas que nós observamos, é como o orçamento federal para questões que envolvem direitos para as mulheres, direitos LGBTQIA+, e igualdade racial, ele avançou num determinado período, mas depois ele tem uma tendência de queda. Então isso é uma das coisas que a gente também vai chamar de desmonte. Então, no campo da onda rosa, não só, né, no Brasil como em outros países da América Latina, houve essa tentativa de redistribuir recursos em diversos aspectos, mas que depois ela acabou sendo freada no momento seguinte. Tem uma crítica também ao modelo de redistribuição via consumo, não é isso? Exatamente. Então essa é uma outra questão que talvez muito da redistribuição teve a ver com pouco incremento para as classes mais baixas, né, concomitantemente com incremento para os mais ricos, e baseado muito no consumo e no endividamento. Então é uma crise que, por exemplo, nos acompanha hoje em dia. A gente observa que uma parcela significativa da população brasileira está endividada. 90 milhões de pessoas, segundo dados mais atuais. E se esse endividamento, muito em decorrência, por exemplo, medidas como criação do consignado, que cobre boa parte da folha de pagamento de servidores, cartões de crédito que são distribuídos e que os limites são aumentados de tempo em tempo. Coincidentemente também, coincide também com esse fenômeno das redes sociais, em que o hiperconsumismo ele é apresentado para nós o tempo todo, então as pessoas acabam querendo consumir para além das suas condições de classe e sociais, porque elas estão o tempo todo observando isso como sendo o fenômeno de distinção social deste momento. Então é um efeito, de certa forma, contraintuitivo do que a gente esperava do que aqueles governos tivessem feito. Vamos falar agora com mais foco no que aconteceu no passado recente do país. A partir da ascensão da extrema-direita ao poder, Cristiano, nas eleições de 2018, quais foram os desmontes efetivos em políticas públicas mais notados, puxados por essa ideologia conservadora? Então, o que nós tivemos, né, não só eu, mas vários outros cientistas políticos e outros acadêmicos temos estudado o que a gente chama de desmonte. Primeiro, eu acho que é importante caracterizar o que a gente chama de desmonte. O desmonte não é necessariamente só uma mudança de agenda política, porque isso pode ocorrer de um governo para o outro. Então, o governo, obrigatoriamente, ele vai ter determinadas preferências de agenda política. Então, por exemplo, um governo de direita muito provavelmente vai investir mais numa agenda que envolve economia, diminuição do Estado. Enquanto um governo de esquerda, em geral, vai focar mais nas agendas sociais e redistributivas. Então, isso não necessariamente caracteriza desmonte, caracteriza o fato de que a alternância de poder é importante e implica formas de pensar o Estado que são complementares. O que acontece, talvez, no fenômeno do desmonte é que você ativamente escolhe políticas para ir drenando essas políticas de diferentes formas. As formas que nós observamos são, por exemplo, mudança hierárquica. Então você pega aquilo que era um ministério e transforma ele numa secretaria, pega essa secretaria e transforma ela numa comissão dentro de uma outra secretaria e mantém as mesmas funções que ela tinha enquanto ministério. Ou seja, você diminui a capacidade de ação dessa pasta, reduzindo ela de ministério, por exemplo, a secretaria, de secretaria a uma comissão, um organismo dessa natureza. Aconteceu com mulheres, né, com a igualdade racial. Exatamente, é um dos fenômenos. O outro é você indicar burocratas ou indicar políticos para representar essas agendas que são contrários ao avanço dessas agendas. Nós observamos, por exemplo, no caso da agenda de mulheres, isso foi feito. No caso da agenda de igualdade racial, nós tivemos tanto o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, quanto uma representante que estava no Ministério da Família, que era o Ministério da Coordenação da Damares, que eram ativamente contrários às políticas de igualdade racial. Então, esses são dois fenômenos. E o terceiro fenômeno é o fenômeno orçamentário. Então, também, de novo, flutuações orçamentárias, elas são comuns, né? Então, uma mera flutuação orçamentária não é um indício
de desmonte. Ela, em conjunto com outras, pode, mas como ela vai funcionando ativamente. Então vamos pegar o exemplo da igualdade racial. Nós tínhamos um orçamento que oscilava em torno de 100 milhões de reais no período que vai de 2004, que é a primeira análise que nós fazemos, até 2017. Aí, a partir de 2018, esse orçamento vai baixando, até que ele chegue a 2 milhões. Realmente, né? É praticamente desaparecer, né, em termos de escala. Exatamente. Nós tivemos também muitos episódios, Cristiano, durante esse período de protestos e de repressão. O que foi mais marcante neles? Então aqui nós tivemos, né, porque a sociedade civil ela não está silenciada diante disso, né? Então a sociedade civil usa mecanismos de intervenção e um desses mecanismos foram os mecanismos de protestos. O que nós acompanhamos houve um acréscimo de protestos, de novo, sobretudo na agenda que envolve direitos de mulheres e igualdade racial, mas essa agenda foi acompanhada de muita repressão policial, repressão do Estado, que, de novo, já acontecia em alguma medida em outros períodos, mas ela foi intensificada neste momento. Se tornou mais ostensiva? Bastante mais ostensiva. E com uma retirada de direitos, Cristiano, aí uma questão mais de fundo, impacta não apenas os grupos diretamente atingidos, mas a sociedade como um todo. Então, acho que uma das questões que a gente observa, assim, tem um peso econômico. Muitas vezes, quando a gente está falando de direitos humanos e direitos de grupos minoritários, as pessoas tendem a ressaltar o aspecto da identidade, o aspecto dos direitos ao reconhecimento. Mas é muito importante pensar também que isso tem peso econômico, né? Então, pessoas que são vítimas de discriminação, que não têm seus direitos estabelecidos, elas vão produzir menos, elas vão ter menos acesso ao mercado de trabalho. É uma força produtiva que o Estado perde. Então, nós tivemos uma pesquisa recente mostrando, por exemplo, o peso que a LGBTfobia causa na economia brasileira. Então, eu não me recordo agora quais são os valores, mas assim, é algo na ordem de dezenas de bilhões, em que você perde de força de trabalho por conta desses fenômenos. Então, no caso do direito das mulheres, por exemplo, muitas agendas restritivas aos direitos das mulheres envolvem acesso à saúde e acesso a mecanismos de proteção em relação à violência de gênero, violência contra a mulher. Então, se a mulher não consegue acessar esses espaços, significa que ela vai ficar cada vez mais vulnerável diante da sociedade, e isso tem custos secundários para o Estado. Ou seja, se uma mulher é frequentemente vítima de violência doméstica, por exemplo, ela provavelmente vai precisar usar mais o hospital, ela provavelmente, as forças policiais vão ser chamadas com mais frequência. Tudo isso são custos, ela vai estar mais distante do mercado de trabalho, ela vai poder dedicar menos tempo de cuidado a si e aos seus. Tudo isso tem custos econômicos também. Então é muito importante que a gente pense essas agendas para além dos reconhecimentos individuais, que são importantes e necessários, mas que é parte do tecido social, é parte das roldanas que organizam nossa sociedade e que, na medida em que elas funcionam garantindo liberdades individuais concomitantemente com direitos coletivos, econômicos importantes, a gente tem uma sociedade que flui melhor. E quais são os entraves que você vê para que uma conscientização como essa que você descreve, né, se consolide no país? Acho que um dos entraves, né, e que é uma agenda que precisa ser pensada politicamente e academicamente, envolve, por exemplo, a penetração da extrema-direita, desse conservadorismo, em espaços de sociabilidade mais comum. Então, nas escolas, nas igrejas, nos bairros e periferias. Então vai fazendo com que o espaço de formação, né, ideal, ele deveria ser um espaço que permita o dissenso, que permita ideias contraditórias e às vezes paradoxais sobre o mesmo tempo de coexistirem. Então, se na escola, por exemplo, há uma discussão sobre diversidades religiosas e os pais de alunos são contra que essa discussão floresça, eles, de certa forma, estão impedindo a formação do pensamento crítico, eles estão impedindo que formas de pensar a sociedade coexistam. E que, então, nós tenhamos uma sociedade que seja cada vez mais empática, cada vez mais atenta às diferenças. Porque a diferença não é impedimento para a existência da sociedade, não é impedimento para que a gente exista enquanto um todo. Na realidade, ela é um dos motores disso. Cristiano, se por um lado a ascensão da extrema-direita, né, como vocês apontam no livro, representa uma ameaça aos direitos conquistados por essa população,
Por outro, é possível dizer que ela também, de alguma forma, galvanizou movimentos em resposta a esse retrocesso. Você já citou a repressão, mas apesar dela, esses movimentos continuam, seguem ativos? Exatamente, a gente tem um florescimento em dois níveis, eu diria. Um no nível da sociedade civil, então a gente tem cada vez mais protestos sociais. Hoje em dia, né, os protestos eles são muito variados do ponto de vista da sua ação, então aquela coisa da marcha e as ruas não é exatamente um único mecanismo de protesto que nós temos hoje, mas as redes sociais são um amplo espaço para esse debate, as mídias em geral alternativas também são, e há também, num segundo aspecto, a tentativa de ocupar espaços na política. Então, nós tivemos, de 2018 agora, o aumento de candidaturas negras, por exemplo, foi bastante expressivo. A representação feminina também, né? Por exemplo, aqui na Assembleia nós temos a maior bancada feminina da história nesse momento. Exatamente, a representação feminina aumentou, há uma tentativa de produzir uma representação indígena, de produzir uma representação LGBTQIA+. Então, em alguma medida, esses grupos perceberam que é necessário que eles estejam nos espaços de poder para que eles possam falar por si, sobre si e para si. E disputar essa agenda política. Também tem acontecido nos conselhos tutelares, que num determinado momento acabou sendo esquecido por um grupo social, e muitos religiosos de extrema-direita acabaram ocupando esses espaços, e aí mecanismos de proteção da infância e adolescência foram afrouxados. Há medidas vindo de diferentes lugares para tentar, de certa forma, garantir cada vez mais direitos. Então é um fenômeno que ele não é unilateral, né? Ele não é só de desmonte, ele não é só de repressão, mas ele também é um movimento vivaz de transformação das ideias que nós tínhamos até então sobre o funcionamento da política. Isso pode ser capaz de deter uma ascensão conservadora? Não saberia dizer se é tão direto assim, mas ele tem condições de disputar. Pelo menos de disputar. Então, dentro do debate público, Cristiano, há críticos ao movimento identitário. E esses afirmam que ele tiraria o foco do que seria realmente importante, como a luta de classe. Como você interpreta essa crítica? Então, como eu já tinha dito um pouco antes, eu acho que todo movimento social carrega em si uma bandeira que é de identidade. Né? Assim, essa ideia de que nós somos um grupo, nós detemos uma percepção de mundo, e nós partilhamos uma percepção de mundo, ela vai estar em absolutamente todo o grupo social. Não existe distinção nesse sentido de grupo A ou grupo B. Mas ela também detém e estabelece uma relação econômica, uma relação redistributiva. Então, mulheres são discriminadas porque são mulheres. Elas passam por experiências de violência, têm menos acesso ao mercado de trabalho, o acesso à renda é diferenciado por mulheres. Então, para eu pensar o gap redistributivo entre mulheres e homens, eu preciso pensar o que faz com que isso aconteça, e aí a identidade está relacionada com a ação econômica. Então ela não nesse sentido, não há uma oposição entre identidade e classe. Porque as classes sociais também são formadas por indivíduos que são diferentes. Essa crítica ao movimento identitário, você entende que ela é excessiva em algum aspecto? É dentro da academia mesmo? Eu acho que ela é bastante excessiva, por desconsiderar que, né, dentro das classes sociais as pessoas têm formações diferentes. Então uma pessoa negra sim diferente de uma pessoa branca em termos a acessos de diferentes espaços. Uma mulher é diferente de um homem, e por assim dizer, e porque talvez o que nós vivemos hoje em dia da crítica à identidade é que ela une esquerda e direita de uma forma que poucas outras coisas fizeram. Então, há muitas críticas vindo da própria esquerda dizendo que é a luta de classes e que, né, deveríamos pensar só na questão redistributiva e não em outras questões, e ela também vem da própria direita, que usa esses grupos como uma espécie de mecanismo para que eles tenham cada vez mais acesso político. Então, quando você pega determinados políticos, tiktokers, instagramers, o que eles estão fazendo o tempo todo é, ampliar o ódio a determinados grupos. Assim, eles quase nunca estão falando das suas pautas políticas. Eles estão sempre dizendo, esse grupo não pode isso, aquele grupo não pode ter acesso a isso, não pode vir a este lugar. Então, essa união atípica entre membros da esquerda que estão dizendo queremos só redistribuição e não queremos pensar as diferenças entre os grupos sociais, e esses indivíduos da direita que usam pequenos exemplos de grupos sociais como pauta para a sua própria carreira política, ela é muito problemática para a nossa sociedade.
Na esquerda, o que você acha que justifica essas posições mais críticas? Eu creio que tem uma questão que eu já havia mencionado, que é a perda de espaço, né? Então não há espaço para todo mundo de debate. Então, quando determinados grupos e indivíduos vão dizendo, olha, nós não tivemos acesso para falar desse tema, nós não podemos ocupar esses espaços de poder e gostaríamos de distribuir, há um mecanismo de ressentimento ali. E esse ressentimento normalmente é vertido. A identidade é sempre do outro e nunca é minha. São disputas que vão longe, né, Cristiano? Exatamente. Queria terminar nossa conversa falando um pouquinho de futuro. Né? Quais transformações, a seu ver, são mais urgentes na direção de uma sociedade brasileira mais justa e mais igualitária? Acho que a primeira, e a que eu estou tentando trazer aqui, é essa. A gente precisa se reunir em torno da relação entre a importância da diversidade, a importância da diferença, coexistir com uma ideia de sociedade que é uma sociedade que funciona, de uma democracia que funciona. Então a democracia ela deve permitir consenso, ela deve permitir dissenso, ela deve permitir alternância de poder dentro dos marcos democráticos legais. Então, a restrição de direitos, o impedimento de acesso, ele deve estar fora do campo da política. Mas o dissenso discursivo, o dissenso político, o entendimento de que talvez há uma agenda prioritária neste momento que é distinta de uma agenda prioritária de um outro momento, essas coisas todas elas são salutares, elas são saudáveis para a vida política. Né? Elas não há nenhum problema em que nós tenhamos esse tipo de questão. Então, é um fenômeno que ele vem tanto de cima para baixo, como ele vem de baixo para cima. Então, exige, por exemplo, que os nossos políticos ocupem as tribunas, ocupem os espaços da política para falar de agenda. O que eu quero para o Brasil? O que eu quero para o Brasil em termos de economia? O que eu quero para o Brasil em termos de sociedade, em termos de segurança pública, saúde? Estamos em um ano eleitoral, inclusive. Direitos humanos. E cabe aos membros da sociedade civil ampliar os espaços de discussão, para que a gente se ouça, para que a gente se interprete e pegue, sei lá, que a gente se coloque no lugar do outro para entender as diferenças. Entender como elas são importantes para a formação do país. Cristiano, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sucesso na continuidade da divulgação do livro, que tem agenda presencial em Belo Horizonte nesse fim de semana e depois outros lugares pode fazer um rápido comercial. Exatamente. Esse final de semana a gente vai fazer um lançamento aqui em Belo Horizonte, na livraria Genipapo, ali na Savassi, no sábado, às 10 horas da manhã, entre 10 da manhã e 1 da tarde. E depois? E depois a gente ainda vai passar por algumas cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, mas que são para o segundo semestre. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Eu conversei com Cristiano Rodrigues, cientista político e professor da UFMG. Falamos sobre o livro Gênero, Igualdade Racial e Direitos LGBTQIA+, no conservadorismo de extrema-direita, desmonte, protesto e repressão. A obra organizada por ele, em lançamento pela editora Fino Traço, analisa como a coalizão conservadora e autoritária que emergiu em 2018 impactou as políticas públicas e a sociedade civil no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.